Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre como nós podemos evitar de fazer chamadas desnecessárias ao back-end. Tá? Para simular isso, eu criei uma aplicação de bebidas, uma lista de bebidas. Tá? Então, nós temos aqui 3 itens de bebida. Tá? E quando eu quero selecionar uma bebida específica, eu passo um ID para essa API e essa API retorna para mim. Bem simples mesmo essa API. Tá? Ela simplesmente só faz isso, listagem das bebidas, e quando eu quero selecionar uma bebida específica, eu passo esse ID e assim ele me retorna, tá? Bem simples, tá? Então, quando nós vamos para o front-end, tá? Eu vou fazer o load aqui primeiro, tá? Para você ver como que essas bebidas são preenchidas, tá? E coloquei um emoji aqui para que quando eu clicar, olha só, quando eu clicar numa bebida específica, ela vai lá no back-end, retorna essa bebida para mim e seleciona, tá? Vou clicar na água de coco, né? Ele seleciona aqui e assim por diante, tá? E aqui coloquei no network aqui para você perceber que toda vez que eu clico em uma imagem aqui, ele vai lá no back-end e traz essa imagem, essa bebida selecionada. Olha só, água de coco e assim por diante. Toda vez que eu clicar, ele vai lá no back-end e retorna para mim, tá? Bom, isso aqui às vezes é um problema de performance. Às vezes não tem necessidade de você ir lá no back-end se dentro da sua store já existe, olha só, esse item pronto para ser selecionado, ou pronto para ser pesquisado e assim por diante, tá? Então, como nós podemos fazer isso? Como nós podemos melhorar a nossa pesquisa da API utilizando o Redux, tá? Então, vindo aqui para a nossa aplicação do front-end, tá? Aqui dentro da Store, eu quero mostrar para vocês como é que está organizada a nossa Store. Eu estou utilizando o Redux Toolkit, tá? Que é uma forma muito interessante de você organizar as suas actions, os seus reducers, tá? E também de configurar a sua Store, que já vem embarcado aí o Redux Tank, que nos ajuda bastante a fazer chamadas assíncronas, tá bom? E aí eu criei já, olha só, um reducer responsável por as nossas bebidas. Então, dentro da pasta Drinks, vou entrar aqui dentro da pasta Drinks, e aí já criei aqui uma estrutura bem simples para mostrar um exemplo para vocês, tá? Nosso valor inicial, o nosso estado inicial, eu tenho, olha só, um objeto que tem a propriedade de itens, eu tenho o item, caso for selecionado lá do back-end, né, uma bebida selecionada, e também criei aqui um objeto, caso for um erro, tá? Mas só para simular aqui um erro que nós acreditamos que por enquanto não vai ter nenhum erro, tá bom? Muito bem, criei 3 actions responsáveis para fazer o carregamento de todas as bebidas, de uma bebida específica e caso houver um erro, tá bom? E aqui nós temos os nossos fetches, as chamadas assíncronas. Por exemplo, a chamada para todas as bebidas, tá vendo? A chamada para todas as bebidas. E aqui eu estou usando o fetch mesmo, nativo com JavaScript, né? Estou usando um Axos, qualquer outra tecnologia, só para mostrar aqui o exemplo para vocês, tá bom? E aqui eu fiz um outro fetch responsável para selecionar uma bebida específica lá no back-end. E também criei aqui, olha só, um reducer responsável com o valor inicial, que nós definimos lá em cima, tá? E aqui, ó, olha só, o load é carregar todos os produtos, carregar todas as bebidas, eu seleciono para dentro dos meus itens, carregar uma bebida específica, eu carrego para onde? Para o meu item, né? Item bebida, né? E também, caso houver algum erro, eu passo esse erro aqui para o meu objeto erro. Tá? Não tem muito detalhe, mas esse é o nosso dia a dia como desenvolvedor para carregar os produtos utilizando o Redux. Tá bom? Beleza? Então tá bom. Eu deixo até aberto aqui, nós vamos voltar aqui algumas vezes. Muito bem. Então, como nós podemos resolver esse problema aí de ir lá no back-end mais de uma vez? Então, o detalhe está o seguinte, quando eu clico num item, ele está fazendo um dispatch. Ele vai lá no back-end e traz para mim esse camarada. Então, eu vou lá no item em si, que é o nosso drink, nosso item lá da nossa lista, tá? E olha só, eu criei aqui um dispatch, que ele faz o dispatch, ele precisa de uma action, né? Olha, ele precisa de uma action, fetch drink by ID. Então, por ele ser um item específico, ele recebe no parâmetro um drink. Esse drink tem ID, esse drink tem imagem, esse drink tem uma descrição, que é o que está representando aqui,
Tá? Toda vez que eu clico, ele vai lá no back-end, ele dá um dispatch no fetch drink by ID, que é esse camarada aqui, ó. Ele passa esse camarada e preenche quem? Preenche quem? O drink item. Mas quem está ouvindo esse drink item? Se você for lá na bebida selecionada, né? Esse camarada, olha só. Ele vai lá na Store, ó, ele vai lá na Store, pega esse cara. Se esse cara tiver setado, ele mostra a imagem. Só isso que ele faz, ó. Se esse cara não tiver setado, ele pega uma imagem default que eu coloquei aqui em cima, que é aquele emoji, né? Que olha só, quando não tem nenhum item selecionado, ele fica aquele rostinho aí mostrando tomando um café. Tá bom? Beleza? Bem simples mesmo. Então tá bom. Então o nosso problema não está aqui, tá? Não seria nenhum problema, tá? É somente uma dica aí para vocês. Olha só. Então, dentro do nosso drink aqui, ele está fazendo esse fetch. Eu falo para você, olha, ele não precisa fazer fetch. Ele pode ir lá na Store, e fazer essa pesquisa dentro da Store. Como assim dentro da Store? Olha só. Aqui na nossa Store, né? Aqui no valor inicial, nós temos a lista de itens. Então eu tenho que ir aqui dentro, ó, e fazer essa pesquisa. E ele retornar para mim o camarada que eu quero. Se eu estou ouvindo esse drink aqui, eu só falo assim, ó, dentro da minha lista, eu falo assim, ó, eu quero fulano de tal. Fulano de tal tá aí dentro? Tá, com certeza, porque eu só tô listando aqui, ó, esses caras que está dentro dos nossos itens. Então, o cara selecionado que eu clicar, eu só vou setar ele aqui. Se eu setar, ele vai aparecer aqui. Certo? Certo. Então, vamos lá. Passo a passo para que você possa entender o que eu quero mostrar aqui para você, tá? Eu já vou usar, olha só, uma action que já faz esse carregamento. Ó. Essa action aqui, Load Drink Success, ele só faz o seguinte, ó. Ele pega o cara selecionado e passa pro Drink Item, tá? Sem nenhuma modificação. Isso já existe na minha aplicação. O que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar essa action aqui, vou copiar ela aqui, ó. Eu vou vir aqui no meu drink, não vou fazer o fetch, não preciso. Só vou trocar isso aqui, ó. Passar para cá, vou colar, certo? Vou colar, já colei. Quando eu faço um for each para cada item, eu passo o drink, não passo o drink. Então eu não preciso mais passar o drink.id pro load drink success. Eu vou apagar esse camarada aqui, ó. Vou apagar, vou salvar, presta atenção, salvei, tá? Vou limpar aqui o carregamento que ele faz, né? E aí eu consigo já selecionar sem fazer fetch. Não precisei fazer fetch. Eu já estou passando para ele. Bem simples, tá? Se ficou confuso, para o vídeo e tenta entender o que aconteceu aqui, ó. Tá? Eu estava fazendo um fetch aqui, ó. Não preciso mais fazer fetch. Por quê? Porque essa action aqui, ó, essa action, se você for lá no Reducer, ela espera um objeto, ó. Ela espera um objeto. Eu estou passando um objeto para ela. Quando eu passo esse objeto para ela? Toda vez que eu clico no botão, eu clico na imagem, eu faço um dispatch passando o drink que eu fiz no for each. Certo? Passando o drink que eu fiz no for each. Então, esse camarada aqui, ele é utilizado no fetch de sucesso, certo? Ó, lá, fetch by ID, ele passa o ID, vá lá no back-end, transforma para JSON. Quando esse dado chega, ele faz um dispatch e passa, ó, que é esse cara que a gente está usando, ó. E eu tenho esse dado aqui, ó. Eu não preciso ir lá no back-end, eu tenho esse dado. Eu tenho esse dado aonde? Aqui no for each, ó o drink aqui, ó. Eu tenho ele. Aí você fala, mas você falou assim que você deveria ir lá na Store, mas você não está indo na Store. Verdade. Verdade mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desfazer o que eu fiz. Ó, voltou para fetch. Vou salvar aqui, ó. Se eu voltar aqui, dar um refresh. Beleza, ó. Ele continue lá no back-end, tá? Certinho? Beleza. Então, o correto é eu criar uma nova action aqui, ó, uma nova action. Eu vou chamar de get drink item, tá? Get drink item, beleza? Chamei essa action de get drink item. Vou pegar esse camarada aqui, vou criar uma nova chamada aqui. Olha só.
get drink item, o problema aqui é da vírgula, e vou setar esse camarada aqui, ó. Vou setar esse cara aqui, ó. Aí eu vou vir aqui, vou colocar ele aqui, tá vendo? A chamada é bem próxima, né? Só que esse payload aqui, eu vou receber um ID. E esse ID eu vou fazer a pesquisa onde? Dentro da minha store, como foi falado, né? Então, esse cara aqui, ele vai receber, esse payload aqui vai ser um ID. Então, o que eu posso fazer? Eu vou recortar esse camarada, vou fazer passo a passo para você entender, ó. Dentro do meu estado, eu tenho os itens. Não tenho os itens? Vou fazer um find e eu tenho um item lá dentro. Certo? Beleza. Então, dentro da minha store, eu estou fazendo a pesquisa dentro da minha store. Item, olha lá, item.id foi igual a quem? O cara que eu estou recebendo como parâmetro. Tá? Ficou confuso? Deu um nó na cabeça? Para um pouquinho. Apaga esse cara aqui, ó. Apaga esse cara aqui, ó. Eu preciso setar esse cara, certo? Então, esse getDrink ainda não está sendo chamado. Esse getDrink ainda não vai estar sendo chamado. Lembra que eu criei uma action que ela vai receber um ID. Ela vai receber um ID. Esse ID sendo chamado, eu não vou precisar mais fazer fetch action. Que passava um ID. Olha só, ele não passa um ID aqui, ó. Ele passa um ID. Agora eu vou passar um ID, não para fetch mais. Eu vou passar um ID para o getDrinkItem. Que ele não vai fazer chamadas. Ele vai lá na minha store e verificar se esse camarada existe. Se ele existir, ele vai setar já no drink item. Quem está ouvindo? Esse camarada aqui, ele está ouvindo. Quando ele ouvir, ele vai alterar a imagem. Tá bom? Então, eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui, vou colar isso aqui. Tá? Se isso aqui ficar muito complexo para você, você pode criar uma função, tá? Selected item. Tá? Vou deixar assim, tá? E aqui ele pode receber um estado e também pode receber o ID. Ó, beleza? Vou pegar esse camarada aqui, ó. Deixa eu ver. Não, é isso aqui só. E aí eu recorto isso, passo para cá, venho, pego essa função, passo aqui para ficar mais enxuto, né? Passo o estado e também passo a action, ó, a action.payload, que é o ID selecionado. Tá bom? Beleza? E é interessante que nós criamos aqui um seletor aqui que pode ser utilizado em outros lugares. É tanto que aqui eu posso colocar até um export, caso alguém queira precisar utilizar essa action. Tá, ele tem... Ah, tá bom. Esse ID aqui tá errado. Tem que colocar o ID aqui. Muito bem. Certo? Belezinha? Vamos ver se funciona. Esse cara ainda não está sendo chamado, ó, getDrinkItem. Então nós vamos vir aqui, ó, só trocar esse cara, só trocar ele. Agora eu estou indo aonde? Eu estou indo lá na minha store e verificando isso. Vou dar um refresh aqui para ele carregar de novo. Beleza, certinho. Vou selecionar refrigerante, beleza. Vou selecionar água, ele foi lá na minha store e verificou que existe. E assim por diante. Não precisei fazer o quê? Chamada desnecessária lá no back-end. Beleza, galera? Então isso é interessante você dar uma olhada no código. Procura entender o que está acontecendo aqui. Tá? Isso é muito importante para que você possa também replicar isso nas suas aplicações. Beleza? Fechou, galera? Então, exercite bastante para que você possa entender realmente o que está acontecendo dentro do código. Beleza? Galera, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, tá bom? Deixe seu like para nos ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!